cantor consagrado, sentado, e recentemente teve seu nome envolvido na lista das pessoas que receberam grana de bicheiros. Com vocês, Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo, boa noite. Você foi dos primeiros a admitir que recebeu grana dos bicheiros. Grande Serginho, muito boa noite. Tudo ótimo. Você sabe que... Muito boa noite para os seus telespectadores, para a sua juventude. Atenção, rapaziada. Serginho, cada vez que a gente tem a oportunidade de vir ao encontro do seu público jovem, é muito importante que nós nos preocupemos menos com aplauso e mais com explicações, com dados, embasados na experiência de um homem de 57 anos que saiu de casa aos 15. E é exatamente isso que eu quero usar aqui hoje, Serginho, conversando com sua juventude, com sua plateia bonita, falando um pouco do que vem ocorrendo no Brasil de algum tempo para cá, dos massacres, dos linchamentos, em nome de uma moralidade que poucos têm, como acontece agora em relação aos bicheiros. Apareceu uma lista que hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que é uma lista manipulada, sem dúvida alguma manipulada por alguém da mais absoluta confiança do Dr. Castor e de todos os outros que compõem o comando do bicho. Muitas das pessoas que estão lá inseridas realmente pediram favores para o Castor e muitas é possível que não. Agora eu, sempre que precisei de ajuda para a campanha, pedi ao Castor. Se eu tivesse o privilégio do Tancredo Neves, ou do Collor, ou do Fernando Henrique, eu pediria para a Fiesp, ou para o oligopólio da indústria automobilística, ou da tecnologia fina. Se eu fosse uma pessoa com poder de administrar, com cargo executivo, eu pediria para a Nutrícia, ou para a Lulubeco, ou para a Shell. Como eu não tenho esse relacionamento, eu peço para as pessoas que me tratam com dignidade, e os bicheiros sempre me trataram com muita dignidade. Eu pedi dinheiro ao Castor e ele me deu e eu fui e busquei. Agora, do ponto de vista ético e moral, você fez uma comparação dos políticos pedindo aos grandes empresários. Agora, de qualquer modo, de modo específico seu, qual é a autocrítica que você faz dentro desse sentido? Quer dizer, se a comparação em relação aos políticos pedindo aos grandes empresários, do seu ponto de vista, ela é maléfica, também pedir a grana para contravenção, você acha que eticamente e moralmente Serginho, não tem problema? Serginho, descobriram depois de 103 anos que o meu dinheiro, o dinheiro de milhões de brasileiros que jogam todos os dias no bicho, eu hoje já joguei 9909, nem sei se deu, eu hoje já joguei. Descobriram que o meu dinheiro e o dinheiro de milhões de brasileiros que jogam no bicho todos os dias, que dão aos bicheiros milhões de cruzeiros por dia e milhões de dólares por mês, descobriram que o nosso dinheiro é sujo e que tem que ser lavado no Paraguai. Isso é uma brincadeira. Então o meu dinheiro do bicho é sujo e o da Loto, da Sena, da loteria esportiva e das corridas de cavalo é limpo? Isso é uma imoralidade, isso é uma hipocrisia. O que eu estou percebendo é que o governo federal quer roubar o jogo do bicho, quer tomar na porrada o jogo do bicho. Tem um bando de puxa-saco como o Pedro Simon, e o Pedro Simon, com seu grupinho, quer arrumar mais uma maneira de colocar seus apaniguados, botar sua panelinha para trabalhar. Isso é uma farsa. Ninguém faz campanha sem ajuda. O Itamar teve ajuda para fazer a campanha para prefeito de Juiz de Fora, como o Pedro Simon teve para fazer a campanha de governador do estado do Rio Grande do Sul. Como eu tive campanha e como o Lula tem campanha, todos precisamos de ajuda. Não existe a menor possibilidade de que você venda o seu patrimônio. Eu vendia metade do meu patrimônio para manter o meu padrão de vida, que sempre foi um padrão modesto, mas um padrão de respeitabilidade. Como eu sofri consequências muito danosas por ter votado no Paulo Maluf no colégio eleitoral, então eu tive que vender metade do meu patrimônio para continuar andando de um carro bonito, para poder continuar proporcionando aos meus dependentes uma vida respeitável. Então eu perdi metade do meu patrimônio. Mas eu não perdi para fazer campanha. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Hoje eu estava assistindo o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que ele foi procurado através de alguém que teria tentado subornar. Eu gostaria muito que o doutor Biscaia
mostrasse para a sociedade quem tentou suborná-lo. Depois disso que está sendo ameaçado de morte. Doutor Biscaia, o bicho não é a Camorra siciliana. Lá eles matam juízes, promotores, desembargadores, primeiro-ministro, policiais. Lá eles matam todos, porque lá é o tráfico de cocaína. Aqui é jogo do bicho. Se os senhores tiverem alguma possibilidade de provar que eles têm ligação com o jogo do bicho, eu retiro tudo que eu estou dizendo. Mas por enquanto eles dizem, há indícios. Também havia indícios de que o Paulo César Farias estaria envolvido com a Comissão de Orçamentos. Foram 4 meses a imprensa dizendo, há indícios da ligação do Paulo César Farias com a Comissão de Orçamentos. Há indícios, acabou, não havia ligação do Paulo César com a Comissão de Orçamentos. Então nós estamos sendo vítimas de um massacre de informação, o mesmo massacre, o linchamento que impuseram ao Paulo Maluf em 84. Olha, eu vou dar um detalhe para a rapaziada, para a juventude, porque como eu sou uma pessoa já bastante madura, eu tenho 57 anos, eu me vejo na obrigação de pensar. Não permito que este veículo pense por mim. Está acontecendo o negócio do Betinho. Deram 58 mil dólares, apareceram 40. Na mesma hora, a imprensa de todo o Brasil apareceu para isentar o Betinho. Betinho é intocável, está acima do bem e do mal. Não está, não. O Betinho de hoje era o Ibsen Pinheiro de ontem. Também era intocável. Aquele que comandou o linchamento de um presidente da República era intocável. Era um homem acima do bem e do mal. Então é necessário que nós nos respeitemos e é necessário que nós exijamos dos comunicadores, principalmente aqueles que têm prestígio pessoal, como é o caso do Boris Casoy, que também nos respeitem. Ok. Aguinaldo, de qualquer maneira, o que eu queria saber, antes da gente já passar as perguntas aqui, é dentro dessa avaliação que você fez, o que é que você acha que deve ser feito, então, com as pessoas que receberam essa grana do bicho? Bom, primeiro há uma ingenuidade muito grande do ponto de vista jurídico. Imaginar-se que alguém, por estar numa folha de papel, possa ser condenado por alguma coisa. Porque eu estou dizendo que pedi dinheiro para eles. Mas todos aqueles que disserem eu não peguei, o que o Biscaia vai fazer? Vai botar no pau de arara? Não, você recebeu. Não recebi não, doutor Biscaia. O que ele vai fazer? Vai botar os caras no pau de arara para confessar que receberam? Não existe uma prova, não existe um cheque, não existe um depósito. Agora, uma lista que deve ter sido preparada por algum canalha, amigo do Castor de Andrade, alguma pessoa da mais absoluta confiança do Castor de Andrade, sem a menor dúvida, a lista foi preparada através de uma agenda pessoal de Castor de Andrade e evidentemente, a lista eletrônica, agenda eletrônica e agenda comum. Sem a menor dúvida. Sabe por quê, Serginho? Eles cometeram um erro inimaginável, Serginho. Colocaram as despesas do bicheiro e esqueceram, presta atenção, eles se esqueceram, ou quem preparou a lista se esqueceu de colocar as despesas do Bangu do Castor de Andrade, da Mocidade Independente Padre Miguel do Castor de Andrade, da Beija-Flor do Anísio, do Botafogo, que foi governado, foi comandado, presidido pelo Emil Pinheiro, e de uma outra escola de samba ligado ao Luizinho Drummond. Quer dizer, eles esqueceram de colocar despesas que deveriam estar obrigatoriamente naquela lista. Isso é uma ingenuidade. Imaginar que o nome de uma pessoa apareça num coisa e você seja obrigado a confessar, eu peguei. Não, não é obrigado. Quem disser que não pegou, doutor Biscaia vai ter que admitir que não pegou, porque ele não tem como provar que pegou. Bom, vamos lá então para as perguntas aqui pro Aguinaldo Timóteo. Primeira pergunta, garoto, fala. Bom, você falou que joga no bicho, né? Você não acha que você está contribuindo assim com uma coisa legal que é jogar no bicho? A mesma coisa que a bebida era com o Al Capone na época dele. E você acha que o jogo do bicho tem possibilidade de ser legal? Assim, na sua opinião, ia ser uma boa ser legal o jogo do bicho? Bom, eu jogo no bicho porque é uma prática de 103 anos. O jogo do bicho passou pelas ditaduras do Getúlio e militar. Conviveu com todos os presidentes, com todos os governadores. Olha, existem hoje trabalhando diretamente para os bicheiros no Brasil 400 mil pessoas. Consequentemente, existem no mínimo 1.600.000 pessoas que almoçam e jantam com dinheiro que vem do jogo do bicho como trabalhadores comuns. Agora, eu não bebo. Eu acredito que seria muito mais pernicioso para a juventude e para os brasileiros, para as pessoas que nesse momento nos estão honrando com a audiência, se eu usasse drogas. Aí realmente seria uma tragédia. Eu não uso absolutamente nenhuma droga. E como é que você vê essa possibilidade da união de alguns bicheiros com o tráfico de drogas? Eu acho um absurdo que se tirem ilações sem que eles tenham uma só prova. Para você ter uma ideia, a Rede Globo de televisão e o seu poderoso departamento de jornalismo mandou um profissional no Paraguai para provar que eles lavam o nosso dinheiro, que é o jogo do bicho. O nosso dinheiro é o dinheiro de quem joga no bicho.
Se eles têm alguma prova, eles estão buscando há 8 anos que eles estão investigando os bicheiros. Se eles têm alguma prova contra os bicheiros, que eles apresentem as provas. Mas apenas dizerem para a imprensa há indícios, isso é de uma falta de respeito monstruosa. Isso é uma aberração jurídica. Eu não acredito absolutamente que exista essa possibilidade. Fala, garota. Como o povo poderia pressionar as autoridades para a legalização do jogo do bicho? Não haveria sequer necessidade. Não haveria sequer necessidade da pressão popular. Bastaria um pouquinho de interesse político para que isso ocorresse. Agora, que se legalize o jogo do bicho e deixe tomando conta do bicho, administrando o bicho, aqueles que entendem do jogo do bicho. Mas se eles querem legalizar o jogo do bicho para transformar em mais um cabide de emprego, para colocar os apaniguados do Pedro Simão e similares, isso é uma vergonha. Espero que os deputados não cometam mais essa calordice. Para lhes dar um tempo, volta. Já. E aí a gente continua aqui pela SBT Coral Livre com o Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo, quanto você recebeu do bicho para a campanha? Em dólar? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Foi suficiente ou você teve que recorrer? Não, gastei um pouco do meu também. O Emil Pinheiro era presidente do Botafogo. Como é que eu iria deixar de pedir ajuda para o meu amigo Emil Pinheiro, presidente do meu time? Absurdo. Foi essa a única vez que você recorreu ao bicho? Eu recorri em 2 campanhas, a de 86, que eu fui candidato a governador, e a de 90. E há um detalhe importante, meu caro Sérgio. Em 1990, Dr. Castor de Andrade e toda a cúpula não estava condenada pela justiça. Não estava sendo massacrada pelo Ministério Público. Porque há um detalhe importante, Serginho. A justiça, meu caro Sérgio, a justiça é razão. Você só pode julgar quando você está totalmente equilibrado. Você tem que estar com razão. Quando você permite que o ódio se aposse do seu julgamento, você está inabilitado para julgar. E o que a gente vê hoje é muito ódio do Castor de Andrade, como se o Castor de Andrade fosse tão perigoso quanto aquele pessoal que anda assaltando os caminhões, os carros fortes, e que matam os vigilantes no meio da rua, fuzilam-nos, matam como... Então, quer dizer, há um negócio terrível. Mas você não acha que, quer dizer, você coloca níveis de contravenção em relação à periculosidade? Não, eu acho que não deveria ser prioridade. Hoje eu estou vendo, o Mário Covas, que é um delegado do Rio de Janeiro, descobriu 103 anos depois que existe jogo de bicho. É muito cinismo. É muito cinismo. Agora o delegado daqui... Porque é o seguinte, Serginho, a imprensa, o delegado aqui está fazendo a mesma coisa. Já quer arrebentar o Ivo Noal e todo mundo. Serginho, o primeiro poder do Brasil é a imprensa. Primeiro poder. A imprensa determina o comportamento do legislativo, do executivo e do judiciário. A imprensa pressionou a Suprema Corte. Quem está dizendo é um ex-deputado federal que tem 57 anos e uma longa experiência de vida. A imprensa pressionou e a Suprema Corte desta nação sapateou em cima da Constituição e cassou os direitos políticos do cidadão comum. Porque havia uma pressão da imprensa. Quando eles falam, meu caro Serginho, os meninos de caras pintadas, bonitos, meninos todos bonitos, as meninas lindas, caras pintadas, você olha, você não vê nenhum neguinho desdentado. Você não vê nenhuma neguinha de sandália de dedo. São universitários, meninos que têm formação, que têm a empolgação e que vão para as ruas fazer seus movimentos. Mas o miserável, ele não vai. Então não é uma coisa da sociedade, é uma coisa do grupo privilegiado. Ok. Seguinte, o Aqui Agora, ele anda trabalhando em cima disso e a gente está aqui com o Carlos Cavalcanti. Entra aqui, Carlos. Tudo bom? Só um pouquinho. Boa noite. Tudo bem, Serginho? O repórter nosso, Aqui Agora, pediu que ele fizesse uma pergunta. Diga lá, O Alexandre vai quebrar a cara dele, hein? Não, a luta vai ser dia 21 no Maranhão, mas eu tô treinando. Diga, cara. Olha, eu gostaria primeiro de elogiar a atitude corajosa do Aguinaldo realmente vir a público e esclarecer tudo o que está se passando. Alguns anos atrás, em Nápoles, na Itália, foi criada uma loteria que substituiu o jogo do bicho, uma espécie de jogo que existia. E na realidade, esse jogo paralelo continuou com mais força ainda, substituindo até mesmo essa loteria oficial. Eu gostaria que você dissesse o que aconteceria se caso o jogo do bicho fosse legalizado no Brasil, se esse jogo paralelo continuaria funcionando com a força que funciona hoje e por quê? Bom, já existe uma grande pressão por parte das autoridades governamentais com as loterias paralelas. Eles lançaram a Sena, a Loto, a loteria esportiva, as raspadinhas, etc. O governo federal fez tudo isso exatamente para ir de encontro aos interesses dos bicheiros. Isso é fatal. Agora,
O que nós gostaríamos é que, caso eles criem uma nova loteria, ou um novo jogo do bicho, que esse jogo do bicho tenha a responsabilidade da administração daqueles que estão há um século fazendo esse trabalho. O que não é justo é que agora eles venham na mão grande, tomem o jogo do bicho e coloquem para administrar esse jogo os apadrinhados, os apariguados dos políticos. Você sabe que nós somos sem vergonha. Políticos, quase que na sua totalidade, com raríssimas exceções, nós somos danados. Um dia um ministro ligou para mim e disse: Aguinaldo, você tem alguém que precisa trabalhar? Eu digo: tenho. Eu tenho 13 vagas para você. Me deu 13 vagas e eu coloquei as pessoas para trabalharem. Estão até hoje trabalhando. Então, se eles usarem um novo jogo do bicho apenas para colocarem seus protegidos, evidentemente que eu seria absolutamente contra, e isso vai criar conflitos, evidentemente, com a cúpula do jogo do bicho atual. Agora há pouco você defendeu o fato de que os bicheiros, eles não têm qualquer tipo de relação com os traficantes de droga. Pelo menos até agora não provaram isso. Perfeito. E nós sabemos que os bicheiros, eles têm um poder muito grande, eles financiam escolas de samba, financiam equipes de futebol, participam de uma forma muito ativa da comunidade. E naturalmente os bicheiros devem saber da nocividade das drogas. Agora, qual a razão para que os bicheiros, tendo todo esse poder, eles de uma forma mais incisiva não fazem ou não procuram fazer com que os traficantes de droga entrem nesses principais lugares que muitas vezes existe a veiculação com o jogo do bicho? Não alcancei a sua pergunta, confesso que não alcancei. Existem muitas... Qual é a ligação? Exatamente, qual é a ligação específica, se essa ligação existe, se ela não existe, e por que os bicheiros, de uma forma mais positiva, não combatem, no caso, Imagina. Os bicheiros, sem combaterem diretamente qualquer tipo de atividade paralela, já são acusados de verdadeiras barbáries. Imagina se eles tomarem para si a justiça contra aqueles que assaltam caminhões, que vendem cocaína. Hoje foram prendidos 30 quilos de cocaína no Rio de Janeiro. Agora, com os bicheiros no copo, nunca encontraram uma grama. Agora, os bicheiros patrocinam o tipo de futebol. Os bicheiros têm uma indústria, chama-se Jogo do Bicho. Como é que chama aquela empresa que patrocina o Palmeiras? Desculpa, é a mesma coisa. A Parmalat é uma indústria. Não é verdade? Parmalat é uma indústria. Patrocina o Palmeiras, o Boca Juniors, patrocina time da Itália, o bicheiro patrocina o Bangu, patrocina o Botafogo. Não, Aguinaldo, eu só acho que, quer dizer, aí você comparar a Parmalat com os bicheiros, tem uma diferença do ponto de vista de pagamento de imposto. Sim. Quer dizer, tem uma questão da legalidade e não da legalidade. Sim. Você também não pode me comparar ao Luciano Pavarotti, ele cobra $1 milhão para cantar. Sim, mas isso não tem realmente nada a ver uma coisa com outra. Vou chegar onde você quer. Todas as atividades devem ser medidas pela sua proporcionalidade. O Bangu era patrocinado pelos bicheiros. A Parmalat patrocina o Palmeiras, que é muito mais time, é muito mais caro. Cada um gasta dentro da sua possibilidade. Só isso. Tudo bem, obrigado, Carlos. Tá legal. Bom, eu só queria encerrar, fazer uma última pergunta, Aguinaldo. Com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, eu gostaria que você me dissesse, por exemplo, quando você pede uma contribuição para um bicheiro, de que maneira você repassa aquilo que você pediu, de que maneira isso é recolocado para as pessoas, para os seus eleitores? Como é que você acha que uma pessoa comum possa repassar alguma coisa para alguém? Eu nunca fui uma autoridade, eu nunca fui um jurista, eu nunca fui do poder executivo. Como é que eu poderia retribuir alguma coisa para um amigo meu? Seria mais ou menos perguntar, será que a Nutriça pediu alguma coisa em troca para ceder o avião para o Lula? Então eu pergunto, e a Fiesp? Teria pedido alguma coisa para apoiar a candidatura do Tancredo Neves e depois a do Fernando, ou a do Fernando Henrique Cardoso, ou a do Collor, ou a do Maluf, ou a Nutriça do Lula? Será que eles pedem alguma coisa? O Castor nunca me pediu nada, eu não teria nada para dar. Eu sou apenas um cantor romântico, não teria absolutamente nada para dar, a não ser, evidentemente, a minha voz. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Fala, garoto. Você falou que faz a sua fezinha todo dia. Certo? Certo. Bicho. Você não acha que isso pode contribuir para o país cada vez mais ir pro fundo? Não entendi sua pergunta, jovem. Você jogando jogo do bicho. Eu jogo todo dia, sim. Então, e jogo do bicho é uma contravenção. Aonde? Como não é? Fumar dentro de elevador também é contravenção. Tá. Sabia? Você sabia? Jovem, como é que nós... Olha, como é que nós, vocês, adolescentes, e eu, e as pessoas que estão assistindo, como é que nós iríamos justificar uma contravenção que existe há 103 anos e que conviveu com todos os presidentes da República nesse período, inclusive as duas ditaduras, de Getúlio e a militar? Que contravenção é essa? É uma contravenção porque nós jogamos... Então deveria ser contravenção jogar na loto, na cena, na quina, jogar na loteria esportiva,
Na raspadinha deveria também ser outra Aguinaldo, violação, é jogo. quer dizer, contravenção É é, jogo. contravenção é tudo aquilo que não está legalizado pela lei. Mas você sabia? Você sabia? Meu caro Sérgio, Não, eu sei que existe, Meu em caro relação ao Sérgio. bicho, existe uma questão prática meu caro há Sérgio, 100 anos. esta vibração, Mas é uma contravenção. essa vibração dos meninos que acompanham faz parte da desinformação. Você sabia que a loteria esportiva é teste desde o dia 13 de junho de 1970, que até hoje não é oficial? Ok, mas ok. Sabiam? Até hoje é teste. Então o governo explora uma coisa ilegal e condena o jogo do bicho. Aliás, nem condena, finge que condena, porque todos dependem dos bicheiros. Ok. A gente continua já a conversar com o Aguinaldo Timóteo, porque o livro dá um tempo, volta Já. já. Agora é aquele horário que pode acabar a qualquer momento, mas estamos aí. Eu queria, antes porque como a gente acaba de uma maneira muito rápida o programa, já queria antecipadamente agradecer o fato do Aguinaldo Timóteo estar aqui, dando esse depoimento e enfrentando também essas perguntas. Obrigado. Fala, garoto. Obrigado a você. Timóteo, eu queria que você explicasse melhor uma posição, uma entrevista tua que você deu, se não me engano foi aqui no SBT mesmo, que a entrevistadora perguntava sobre várias personalidades pra você, e você dizia ela perguntava se você queria dar beijo ou queria dar paulada nessa pessoa. Foi no programa da Sula Miranda. Da Sula Miranda. E você disse que no Jô Soares você queria dar paulada porque acha ele um formador de opinião barata. Não, E depois ele perguntou do Fernando Collor de Mello, você falou que queria dar um beijo porque você acha que ele é a única pessoa capaz de melhorar esse país. Por que você disse isso? Bom, eu vou pedir licença para não emitir aqui no SBT o meu conceito do Jô Soares. Jô Soares é uma das personalidades dessa casa, é um artista muito rico, seu cachê é caríssimo, são $30 mil, trabalha para ricos e fala em pobres, mais ou menos como outros que andam por aí, que falam em ricos, só cantam em casas de milionários. Agora, com relação ao Collor, o Collor bateu de frente com forças muito poderosas. Porque o Collor liberou a importação de automóveis, bateu de frente com o oligopólio da indústria automobilística, liberou a importação de tecnologia fina, mandou privatizar as estatais, bateu de frente com os políticos, porque ali é onde nós colocávamos os nossos apaniguados, mandou importar cimento, mandou instituir o cheque nominal. O Collor foi o mais audacioso líder que surgiu nesse país nos últimos 50 anos. Agora, eu gostaria de dizer aos jovens que o que aconteceu com o Collor, que foi um linchamento, não foi diferente do que aconteceu com o Maluf em 84. Se juntaram todos, compraram os eleitores do Paulo Maluf e elegeram o Dr. Tancredo, governou Sarney. O que eu estou dizendo, do ponto de vista de um observador, eu conheço o Brasil inteirinho, pela minha profissão eu conheço o Brasil inteirinho, conheço os 30 países, mas é o Brasil que eu conheço. E eu sei que ele foi audaz. Primeiro, é bom nós nos lembrarmos que em 1989, todas as lideranças do Brasil, absolutamente todas, com exceção do Maluf e do Antônio Carlos Magalhães, todas as lideranças do Brasil foram para o palanque do Lula no segundo turno. Todas. Exatamente, todas aquelas lideranças se juntaram e tomaram o mandato dele na porrada, sem dar a ele os direitos que seriam concedidos a um estuprador. Só isso. O Aguinaldo, quer dizer, o programa deve estar terminando, mas a respeito Agora, me disso... deram uma notícia boa aqui, estamos dando 22 de Ibope lá, viu, malandro? Tá a maior guerra. Tá bom, né? Beleza? Aguinaldo, você não acha que, pelo que você está emitindo, tem muita gente tramando tanto contra o Brasil, e pessoas como Collor, que você beijaria, ou pessoas como o Castor de Andrade, que você exalta tanto, você não acha que... Eu acho que o Brasil está mudando para melhor, e essas investigações estão acontecendo... Aonde? Mudando para melhor? Pelo menos, a gente espera que a impunidade... A gente espera que a impunidade acabe nesse Brasil. A impunidade? A gente Vou espera. fazer uma perguntinha e para milhões de pessoas que nesse momento nos honram com audiência. Há uma baboseira no Brasil dizer que rico não vai pra cadeia. E pobre, vai? Você já parou pra pensar? Momento! Não é no grito! Momento! Eu gostaria de saber dos ilustres jovens quantos automóveis são roubados por dia, bicicletas, motocicletas, relógios. Quem vai pra cadeia? Quem vai pra cadeia? O pobre. Que pobre?
Só vai pra cadeia quem é preso em flagrante, senão ninguém vai pra cadeia. Não, tudo bem. São roubados milhares, automóveis, motocicletas, relógios. Que é isso? Ô, Aguinaldo, eu só digo uma coisa. Quando eu acho que o país melhora um pouco, Veja bem. quando eu digo que o país melhora Veja um pouco, bem, é que eu acho que, por exemplo, Veja o João bem, Alves Serginho. não se reelege. Bom, Esse já é um exemplo. Mas o João pouco. Alves arrumou 58 milhões de dólares do nosso dinheiro. Exato. E o João Alves, o Ibsen Pinheiro, o Genevaldo, estavam lá caçando um Collor. Aguinaldo é demais, ele fica... E olha, mas eu fiz uma pergunta para os meninos. No Brasil, aqui em São Paulo, roubam no mínimo 100 automóveis por dia. No mínimo. Motocicletas, bicicletas, relógios. E eu pergunto, vocês já viram quantos vão pra cadeia? Ninguém vai pra cadeia. Olha, só ir pra casa de detenção. Isso é um país da baderna, da bagunça, ninguém vai pra cadeia. Olha, peraí. Vamos ver se dá tempo. Eu gostaria que nesse finalzinho a gente pudesse ser sucinto, senão vai cortar bem no meio. Objetivo. Por favor, fala, garota. Olha, você não tem medo que te aconteça alguma coisa depois de ter dito tudo isso aqui, denunciado, falado dessas coisas? Bom, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas há um detalhe importante. Meninos, permitam-me responder. Eu tenho medo porque eu tenho muitos dependentes. São 70 pessoas que dependem do meu trabalho. Mas aos 57 anos, há 43 pelo mundo, não sei se eu tenho o direito de ficar com esse receio de sair e tal, não sei. Mas é lamentável que, se me acontecesse alguma coisa, pessoas iriam sofrer, pessoas que dependem de mim. Fala, garota. Bom, Aguinaldo, eu gostaria de saber se isso não é uma armação contra os banqueiros do bicho nessa época de eleição. Sem a menor dúvida. Esta é uma armação. Isso é um linchamento, sem a menor dúvida. É uma armação. Fala, garota. Você acha que quem rouba carro tem que ser preso? E o Collor que roubou muito mais do que... Momento. Uma perguntinha para toda a plateia jovem. Já provaram que o Collor tenha roubado um cruzeiro? Qual? Roubou o quê? Ora, meninos, não deixem que os formadores de opiniões, que eles pensem por vocês, que eles falem por vocês. Raciocinem, leiam, procurem, prestem atenção, meus meninos. Fernando Collor foi linchado pelos seus adversários políticos e pronto. Foi linchado. Roubaram o mandato de um presidente eleito. Fala, garota. Pode falar. Vai falar. Ó, vocês não acham que o Collor é só mais um desses, meu? Só ele que caiu, mas tinha que cair todo mundo. Tinha que cair todo mundo, todos os Collors, não só um. Eu quero pedir isso, eu quero dizer uma coisa para a juventude aqui presente de todo o Brasil. Me perdoe se eu me recuso a fazer média com vocês. Seria muito melhor para mim fazer média, jogar para arquibancada, para que vocês vibrassem. Eu não faço isso. Eu acho que eu tenho o dever de passar informações para vocês. Um dia veio um líder estudantil aqui no programa do Serginho e disse: a gente se organizamos no interior. Um líder estudantil, a gente se organizamos. Eu em casa levei um susto. E o Serginho, nobre, não chamou a atenção desse menino. Então eu me sinto no dever de passar para os mais jovens a minha experiência de vida, Serginho. Tá acabando, vamos lá. Você acha que se a escola do samba não fosse patrocinada pelo Jogo do Bicho, se ia mudar alguma coisa? O que ele perguntou, Serginho? Se a escola de samba não fosse patrocinada pelo Jogo do Bicho, se ia mudar alguma coisa? Você tome por base o que aconteceu esse ano. O carnaval já foi uma porcaria. Eles são craques. Eles sabem governar, sabem administrar. Serginho, aqui, ó.
Ele tá doido pra me perguntar, Serginho. Não sei o que ele quer. Fala, garoto. Não, ó, Aguinaldo, você acha que Fala, Parmeira. os caras dos bichos, jogadores... Fala, para o microfone. Os caras que jogaram no bicho, eles iam meter a mão na massa pra jogar... Fala o microfone. Fala o microfone. Eles... Microfone. Você acha que os grandes... Aí. Você acha que os caras que jogaram no bicho, eles vão, tipo... Vão se meter na jogatina? Claro que eles vão ter algum pau mandão. Não, cassino se abrir, eles vão montar todos. Então, mais uma coisa. Fala, garoto. Mais uma coisa. Cassino é jogo pra rico, não é pra mim. Eu queria saber, além de você, quais os outros políticos que você tem certeza que recebem dinheiro do jogo do bicho? Que receberam? É. Bom, o Messias Soares é parente de bicheiro, pegou. O Simão Cecinha é parente de bicheiro. A Cidinha Campos pegou. O Wagner Montes ganhou 2.000 camisetas, não viu um cruzeiro, mas ganhou as camisetas. O Wagner é um comunicador com grande identidade com o pessoal das escolas de samba. Agora é um massacre que fazem com todos por causa de coisas supérfluas. 2.000 camisetas numa campanha é uma coisa muito modesta para que se crie um problema desse, sabe, Serginho? Eu gostaria de saber se você não se constranger de assumir isso publicamente e se você não sente vergonha, se você pegaria esse dinheiro novamente se você pudesse voltar no tempo. Olha, eu me sentiria profundamente envergonhado se houvesse traído a amizade do Castor e negado. Tá? Obrigado, Aguinaldo Foi um prazer, Timóteo. Serginho. Um abraço, Obrigado a menino. vocês. Programa Livre volta amanhã.